Olá, seja muito bem-vindo ao canal Retratos de Época. No vídeo de hoje vamos ver a fascinante história da Estátua da Liberdade em Nova York, desde sua ideia inicial na França como um presente simbólico de amizade, passando pelas reuniões e projetos criativos, a construção cheia de desafios e genialidades, sua inauguração e o legado que ela carrega, até os dias atuais, como ícone de liberdade e imigração. Vamos explorar o contexto histórico do século XIX, com a abolição da escravidão e a reconstrução dos Estados Unidos, além de curiosidades surpreendentes sobre sua mudança de cor e os bastidores da montagem. Você sabia que essa gigante de cobre foi desmontada em centenas de caixas para cruzar o oceano e quase não foi erguida por falta de fundos? Essa jornada nos lembra como símbolos podem unir nações e inspirar gerações. Em 10 segundos. Logo após a vinheta. Retratos de época. A Estátua da Liberdade, essa imponente figura que se ergue na entrada do porto de Nova York, não é apenas uma escultura de metal. Ela é um retrato vivo de sonhos, lutas e esperanças que atravessaram oceanos e séculos. Vamos começar pelo comecinho, lá no ano de 1865, em uma França ainda abalada pela recente guerra civil nos Estados Unidos. Imagine uma mesa de jantar em Paris, onde um grupo de intelectuais franceses, liderados pelo historiador e abolicionista Édouard de La Boulaye, conversava sobre o futuro da democracia. La Boulaye, presidente da Sociedade Francesa Anti-Escravidão, via nos Estados Unidos um exemplo de perseverança. Eles haviam acabado de vencer a Guerra Civil, abolir a escravidão com a 13ª emenda e manter a união do país. Por que não dar um presente aos americanos para celebrar o centenário da independência deles em 1876, sugeriu ele. Não era só uma ideia de monumento. Era um símbolo de aliança entre as duas nações que compartilhavam ideais iluministas de liberdade e igualdade. Ali na mesa estava o jovem escultor Frédéric Auguste Bartholdi, de 31 anos, que ficou empolgado com a proposta. Bartholdi, nascido na Alsácia e inspirado por viagens ao Egito, onde viu colossos antigos como as pirâmides, imaginou uma mulher gigante representando Libertas, a deusa romana da liberdade. Ela seguraria uma tocha para iluminar o mundo e uma tábua com a data da Declaração de Independência Americana. Mas o projeto não saiu do papel imediatamente. A França enfrentava sua própria turbulência, a Guerra Franco-Prussiana em 1870 e 1871, que derrubou Napoleão III e instaurou a Terceira República. Só em 1875, com a estabilidade voltando, La Boulaye e Bartholdi formaram a União Franco-Americana para arrecadar fundos. O acordo era claro: a França bancaria a estátua e os Estados Unidos forneceriam o pedestal e o local. Bartholdi viajou aos Estados Unidos em 1871 para escolher o lugar perfeito. Ele se apaixonou pela ilha de Bedloe, no porto de Nova York, uma posição estratégica onde navios de imigrantes chegavam diariamente. Aqui, ela saudará o mundo novo, pensou ele. De volta à França, começou o trabalho em seu ateliê em Paris. Para testar e arrecadar dinheiro, construiu partes separadas. A cabeça e o braço com a tocha foram exibidos na exposição do centenário de 1876, na Filadélfia. A cabeça, com sua coroa de 7 raios simbolizando os 7 mares e continentes, impressionou o público. Depois, o braço ficou no Madison Square Park, em Nova York, até 1882, onde as pessoas pagavam para subir e ver a vista, uma forma criativa de juntar doações. Enquanto isso, o engenheiro Gustave Eiffel, famoso pela torre que levaria seu nome anos depois, foi chamado para projetar a estrutura interna. Eiffel criou uma armadura de ferro flexível, como uma torre de treliça, que permitia à estátua balançar ligeiramente com ventos fortes sem quebrar. Antes dele, o arquiteto Eugène Viollet-le-Duc sugeriu usar folhas de cobre repuxadas, com apenas 2,4 mm de espessura, finas como 2 moedas empilhadas. Isso tornava a estátua leve, mas resistente. O cobre veio de Minas, na Noruega, e o trabalho foi feito pela empresa Gadget Gauthier & Company. Imagine centenas de artesãos martelando o metal sobre moldes de madeira, criando 300 painéis de cobre que se encaixavam como um quebra-cabeça gigante. Nos Estados Unidos, o desafio era o pedestal. Projetado pelo arquiteto Richard Morris Hunt,
ele seria uma base de concreto armado revestida de granito, com 27 metros de altura, quase metade da estátua. Mas o dinheiro faltava. O pânico de 1873, uma crise econômica, deixou os americanos relutantes em doar. O governador de Nova York vetou fundos públicos, e jornais criticavam o projeto como extravagante. Foi aí que entrou Joseph Pulitzer, o editor do jornal New York World. Ele lançou uma campanha em 1885. Vamos mostrar que os Estados Unidos valorizam a liberdade. Doem qualquer quantia, e publicaremos seus nomes. Em poucos meses, 120 mil doadores, a maioria pobres, com centavos, arrecadaram 102 mil dólares. Crianças enviavam moedas, operários doavam salários. Foi uma lição de democracia. O povo comum ergueu o pedestal. Na França, a estátua foi montada pela primeira vez em 1884, no pátio do ateliê de Bartholdi. Milhares de parisienses a viram erguida, com 46 metros de altura do calcanhar à tocha. Mas para o envio, ela foi desmontada em 350 peças, embaladas em 214 caixas. O navio francês Isère levou tudo pelo Atlântico, chegando a Nova York em junho de 1885. A montagem na ilha começou em abril de 1886, com trabalhadores içando as partes com guindastes. Um detalhe genial: Eiffel isolou o cobre do ferro com amianto para evitar corrosão galvânica. A estátua pesava 204 toneladas no total, com 27 toneladas só de cobre. A inauguração, em 28 de outubro de 1886, foi um espetáculo. O presidente Grover Cleveland presidiu a cerimônia, com um desfile naval e fogos de artifício. Bartholdi, no alto da estátua, puxou uma corda para remover a bandeira francesa que a cobria. Centenas de milhares assistiram das ruas de Nova York, apesar da chuva. Discursos exaltaram a amizade franco-americana e os ideais de liberdade. Ferdinand de Lesseps, o construtor do Canal de Suez, estava lá, ligando o projeto a outras maravilhas modernas. Inicialmente, a estátua funcionou como farol, com a tocha acesa por eletricidade, uma novidade na época, graças a Thomas Edison. Agora, vamos ao contexto histórico. O século XIX era uma era de transformações. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil de 1861 a 1865 havia matado 620 mil pessoas, mas unificado o país e abolido a escravidão. Milhões de imigrantes chegavam da Europa, fugindo de fome e perseguições, sonhando com uma vida melhor. A estátua, posicionada perto de Ellis Island, que se tornaria o principal ponto de entrada de imigrantes em 1892, o saudava como um farol de esperança. Na França, a Terceira República lutava contra resquícios monárquicos, e o monumento era uma crítica velada ao autoritarismo. Laboulaye e Bartholdi, liberais, viam na estátua um símbolo contra a opressão. Note a corrente quebrada aos pés da figura, representando o fim da escravidão. Mas nem tudo foi suave. Críticos nos Estados Unidos diziam que a estátua era pagã ou muito cara. Sufraguetes protestaram na inauguração, pois mulheres não podiam votar. Ironia para um símbolo de liberdade. E a cor? Originalmente, o cobre era marrom avermelhado, como uma moeda nova, mas em 30 anos oxidou para o verde azulado que conhecemos graças à pátina de verdete que protege o metal. Uma curiosidade: durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, sabotadores alemães explodiram munições na vizinha Black Tom Island, danificando a tocha, que desde então está fechada ao público. Falando em curiosidades, a estátua tem dimensões impressionantes. Da base à tocha, 93 metros. A cintura mede 11 metros. O sapato é tamanho 879, equivalente a um pé de 4,5 metros. A coroa tem 7 picos para os 7 oceanos e continentes e 25 janelas. A tábua na mão esquerda diz July 4th, 1776, ou 4 de julho de 1776. Diz a lenda que o rosto é baseado na mãe de Bartholdi, mas o curador nega. É mais uma idealização clássica. Outra, em 1886, a estátua era a estrutura de ferro mais alta do mundo, e há réplicas pelo globo, em Paris, na Île aux Cygnes, no Brasil, em Maceió, até em Las Vegas. Durante a Segunda Guerra Mundial, as luzes da tocha piscaram V em código Morse no dia D, sinalizando vitória.
O legado da Estátua da Liberdade é imenso. Declarada Monumento Nacional em 1924 e Patrimônio Mundial da Unesco em 1984, ela atrai 4 milhões de visitantes por ano. Simboliza não só a independência, mas a imigração. O soneto de Emma Lazarus, The New Colossus, 1903, gravado na base, diz: "Dê-me seus cansados." Ela inspirou movimentos de direitos civis, como o de Martin Luther King, e campanhas de guerra, como os Liberty Bonds. Restaurações vieram. Em 1986, para o centenário, com 87 milhões de dólares, liderados por Lee Iacocca, a tocha foi trocada por uma dourada. Fechou após o 11 de setembro de 2001, o furacão Sandy em 2012 e a pandemia de Covid-19. Hoje, com um museu novo em 2019, ela nos lembra o que se perdeu, como a inocência pré-terrorismo e o que mudou. De farol para turistas a ícone digital em filmes como Planeta dos Macacos ou Independence Day. Mas o que ficou é a essência. Um lembrete de que a liberdade é frágil, precisa de esforço coletivo. Pense. Se uma ideia de jantar em 1865 virou isso, o que suas ideias podem criar? Compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E claro, conte aqui nos comentários qual o trecho desse vídeo chamou mais a sua atenção ou se esquecemos de colocar alguma informação importante. A sua opinião é o que dá vida a este canal. Um grande abraço e até a próxima. Retratos de época.